pegando, né? Influenza aí, todo mundo aí tá tendo um problema respiratório em casa aí, né? Aqui em casa foi todo mundo aqui pegou esse negócio. Pô. Esse momento do ano ele é complicado mesmo, né? Não é só desse ano, é de todos os anos. O que acontece? Você tem as mudanças de temperatura, principalmente pro frio, isso é ruim pro sistema respiratório, mas o pior não é isso, o pior é a umidade do ar. Quando a umidade cai muito, né, a defesa do pulmão ela reduz, né? Então a secreção fica menos fluida, eu tenho menos clearness, né, limpeza do pulmão, então tem uma série de coisas. E aí, o que acontece? Né? Eu começo a fechar a porta porque faz mais frio, a sala, os meninos, um passa gripe pro outro, e eu acabo disseminando. Né? Então, a proliferação de infecções virais nessa época é normal, o aumento é normal. Né? Eu tenho centenas de vírus respiratórios que podem causar doença, né? Existem 3 que são mais complexos e potencialmente agressivos, que é o Covid, não precisa nem falar, o influenza, e o vírus sincicial respiratório, que é um vírus também mais chatinho, vamos dizer assim. Então, mas eu tenho vários outros vírus que podem causar gripe, resfriado, etc. Você vê que assim, a gente tem muito caso, mas a gente tem relativamente pouco caso grave. A gente não está vivendo uma pandemia, nós não estamos falando em fechar nada, né? Os hospitais não estão sobrecarregados com leito de UTI, com doença respiratória, acontece, né? E quem mais sofre são os extremos de idade, os mais novos e os mais velhos. Além dos pacientes que já têm doenças. Tem uma reserva fisiológica menor. Os mais novos porque a defesa está em amadurecimento. E os mais velhos porque a defesa já está em senescência, já não responde mais adequadamente. Além disso, os mais velhos, eles já têm doenças associadas, eles têm menos reserva fisiológica. Quando eu tenho uma agressão potencialmente mais grave, eles suportam menos, né? Então, esse é o cenário que a gente está vivendo hoje, tá? Então, não é exclusivo desse ano. Esse ano não está sendo pior que os outros anos, mas é um momento que, como a gente está vivendo isso agora, ele é um momento que a gente sofre mais, né? E o que a gente pode fazer para mudar isso? Primeiro é ter hábito saudável, né? Então, hidratar bem, umidificar o ambiente que a gente fica trabalhando ou dormindo, né? Então, 2 maneiras de eu fazer isso. Ou eu coloco um umidificador, não tem dinheiro para comprar, beleza. Pega uma bacia, molha uma toalha, põe a toalha molhada dentro da bacia, dentro do quarto que você dorme. Resolveu do mesmo jeito. Você umidifica o ar do mesmo jeito. Dá uma diferença já? Muito. Então, isso melhora já a fisiologia respiratória. E você tem duas situações, uma comportamental e a outra que são vacina. O que é comportamental? O vírus ele é transmitido de um para o outro. Se eu estou gripado, eu não vou passar para você. Eu não tenho que ficar perto de você. Ou se for uma coisa muito leve e você não tem um risco de se você pegar a doença, eu vou usar máscara. Se eu usar máscara, eu não vou te transmitir. Então, se a gente tivesse aprendido isso no Covid, eu comecei com sintoma, narizinho escorrendo, eu ponho uma máscara, já estou te protegendo. Aí a pessoa fala, não, isso é só uma rinite. Conversa fiada, né? Entendeu? Tem gente que fala que a máscara faz mal. Nossa, então o cirurgião, nós do hospital, tá tudo merda. Então, assim, não faz mal, não. Isso é fake news. Não, o cara o cirurgião, eu acredito que ele ia passar mal. Mas aqui é cara que trabalha lá no campo, que bate o veneno lá, que fica com a máscara, que o cirurgião fica um tempo. Aqui é cara que fica todo dia, o dia inteiro com a máscara ali, pensando sem tirar a máscara de proteção ali. Outra coisa que a gente pode fazer, assim, importante, assim, se você tem alguém da sua família, ou alguém que você convive, que tem uma doença grave, tem uma idade avançada, cara, se tiver gripado, você não vai chegar perto. Eu brinco com meus pacientes assim, o netinho mora lá na Espanha e vai ficar 15 minutos no Brasil visitando o avô. Se ele tiver, e vai voltar só daqui 10 anos. Se ele tiver gripado, ele não vai visitar o avô, simplesmente assim. Por quê? Porque senão vai passar para ele, talvez ele não suporte, é um caso grave e ele vai falecer. Então, é isso que a gente precisa entender de novo, né? Prevenir é mais inteligente do que depois correr atrás do problema. Pessoa de idade pegou num... É potencialmente mais grave. Não quer dizer que ele vai pegar quase que letal. Assim. O Silvio Santos foi isso, né? Foi um influenza ali, né? O Silvio Santos, a informação que a gente teve, né? Eu não tive acesso a nenhum documento do hospital oficial.
é que ele teve um quadro de influenza, que é um vírus complicadinho, chegou a ficar internado, foi para casa e depois piorou de novo. Então, a informação que a gente teve acesso foi que que o vírus faz? O vírus, ele ataca a defesa do organismo. Ele diminui a defesa do organismo. Então, isso faz com que a bactéria possa aproveitar esse momento, aproveitar a terra arrasada, vai lá e infecta o paciente. Tem uma infecção bacteriana secundária, uma pneumonia bacteriana secundária, que é o que eu acho que aconteceu com ele. Pneumonia é uma infecção potencialmente grave, né? Então, eu tenho vários locais na árvore respiratória que eu posso ter inflamação / infecção. Por exemplo, nariz escorrendo, entupindo, uma rinocinusite, dor de garganta, dor para engolir, uma faringoamigdalite, tosse, rouquidão, uma laringotraqueobronquite. E a pneumonia, que também manifesta como tosse, eu tenho uma inflamação lá onde ocorre a oxigenação, lá nos alvéolos. Então é uma infecção potencialmente grave. Se eu tenho meu alvéolo lá preenchido de pus, célula, defesa, tudo, o oxigênio não consegue chegar lá no capilarzinho do pulmão. Então é potencialmente grave. Então o que interfere? Quanto maior a pneumonia, mais agressiva a cepa, quanto menor a reserva do paciente, mais grave pode ser. É igual ao Covid, mesmo raciocínio do Covid. Então a pneumonia, né, primeiro que a gente fala muita coisa da pneumonia, não é, né? A maioria das pneumonias que fala que são traqueobronquites e não tem nada a ver com a pneumonia. Mas aí quando tem uma pneumonia grave dessa que você não consegue combater, é porque o antibiótico não tá dando certo? Aí depende, aí tem várias coisas, né? O paciente chega com pneumonia no pronto-socorro. Se existe hoje ferramentas que vão te ajudar a definir onde você vai tratar esse paciente. Então, se for um paciente jovem, não tem nenhum problema de saúde, consegue comprar o remédio e tomar naquele momento. Se ele piorar, ele tem acesso fácil ao hospital. Cara, esse caso você pode tratar em casa. Com antibiótico comprimido mesmo. Sim. Cara, não, paciente idoso, ou ele tem algum problema grave de saúde, ou ele tem algum sinal de gravidade, ou ele não tem condição de pegar o remédio, ou ele não tem acesso ao sistema de saúde, cara, interna o paciente, vê pra onde vai e resolve essa parte. Eu tô pensando no caso do Sil, por exemplo, né? Tipo, será que o remédio já não estava dando conta de combater ali a pneumonia? Às vezes a agressão foi tão grande que não deu tempo da inflamação se reduzir, né? E a bactéria ser destruída, a inflamação reduzir, ele voltar à função normal. É a mesma coisa do Covid, né? Pô, num caso desse, assim, e falando do Covid... Você precisa diminuir ali a inflamação ali. Precisa diminuir a inflamação. É naquele PCR ali, né? O PCR é um marcador de inflamação, né? Toda vez que eu tenho uma inflamação, que não precisa ser de uma infecção, a proteína C reativa, ela aumenta. Vai lá pra cima. É inespecífico. Se você dá uma topada ali e inflamar seu dedo, o PCR vai aumentar. Se tiver um gripe, vai aumentar. Se tiver uma pneumonia, vai aumentar. Se tiver apendicite, vai aumentar. Mas você tem que abaixar o PCR para depois... É um marcador, né? Se você tiver... Independente do... Não entrando em tratamento, independente do que você fizer, se o PCR começar a cair, é um sinal que o paciente está diminuindo a inflamação. Né? Tá desinflamando. Num caso desse de inflamação, e a gente viu no Covid, não dá para você manter uma respiração artificial até que funcione, você tenha eficácia de algum outro tratamento? É isso que a gente faz. Então, um paciente, você começou antibiótico, mas ele ficou muito desconfortável. Ele não está conseguindo oxigenar, você dá oxigênio. O catéterzinho não resolveu, você faz máscara. Ele está ficando muito cansado, você faz ventilação não invasiva, né, que é a máscara com o aparelhinho, para tentar descansar o paciente e melhorar a oxigenação. Cara, não deu certo, olhou com fadiga da musculatura, ele não está mantendo a oxigenação adequada, ventilação mecânica. Até quando? Até você controlar aquela situação que causou aquilo lá. Se for bacteriano, antibiótico. Se for Covid, a gente dava corticoide, dava outros medicamentos. E aí o pulmão recuperou, né? Desinflamou, voltou a fazer troca gasosa, vai tirando o suporte até o paciente sair do respirador. Nesse intervalo pode acontecer muita coisa. Sim. Pode ter complicação e o paciente não suportar. Então esse é o raciocínio mesmo. É isso mesmo, né? Dá para manter um tempo a mais. O que é o quadro traumático que você recebe? Que você chega e fala assim, interna agora. Então, se o paciente, por exemplo,
independente da idade, se ele estiver muito cansado, com a saturação muito baixa, com alteração no nível de consciência, então, confuso, sonolento, esses caras têm que internar e provavelmente em UTI. Porque você tem que dar o suporte para que ele consiga melhorar a oxigenação, controlar alterações de outros órgãos que pode estar inflamado e acometido, dar suporte ventilatório não invasivo ou invasivo se necessário, dar antibiótico se for o caso, né, uma infecção bacteriana, para que ele consiga recuperar suas funções e sair. Mas existe, então o cara vai chegar ali de boa, às vezes andando, né, normal, tô cansado e não vai sair. Eu digo assim, vai sair depois de um tempo, né, vai ser tratado, mas não... Pode, imagina o Covid, a gente perdeu gente novinha, a gente perdeu gente idosa, a gente perdeu, né, o Covid a gente viveu esse período muito difícil, né. Hoje em dia, eu posso perder alguém por Covid, por influenza? Pode. Mas qual que é a chance de morrer? É esses mais velhos, mais novinhos que têm doença. Posso ter uma pessoa hígida que vai evoluir mal? Posso. É difícil, mas pode ter? Pode. É resposta de cada um. Por que tem gente que tem infecção de urina e o trato fica bem? Tem gente que tem infecção de urina, tem uma sepse e morre. Resposta, tanto agressividade do causador como resposta do organismo. Se eu tenho um negócio muito agressivo e eu estou com um estímulo muito grande, eu vou ter uma resposta inflamatória brutal, que eu vou acabar tentando conter essa infecção, mas eu vou agredir vários outros órgãos e às vezes não dá tempo de eu reverter. Esse é um caso de sepsis, por exemplo, né, por uma infecção urinária, que pode acontecer. E pode acontecer, por exemplo, uma sepsis por um foco pulmonar. E aí eu não consegui, né? A gente precisa ganhar tempo, que foi o que você falou, para que o organismo volte à sua função normal para que ele consiga sobreviver sem suporte. E isso é que a gente faz na emergência, na UTI, no pronto-socorro, etc. Né? O que mata mais? A imunidade baixa ou a quantidade viral muito alta? Acho que as duas coisas. E às vezes o que mata não é nem imunidade baixa. A combinação das duas, né? Imunidade. Mas às vezes não é nem imunidade baixa, às vezes é um excesso de resposta inflamatória que mata também o paciente. Como assim? Porque o que é a sepse, né? Eu tenho lá uma infecção que, dependendo daquele momento, daquela sebo, daquele estímulo, essa inflamação é tão grande, essa inflamação ela é feita para conter aquela infecção, seja viral, seja bacteriana, mas essa inflamação é tão grande que essas citocinas, as substâncias inflamatórias, elas começam a agredir outros órgãos. Então, ataca o rim, lesa o rim, piora a função renal, ataca o fígado, você compromete o sistema cardiovascular, então o vaso dilata demais, a pressão cai, você precisa de remédio para manter a pressão. Se for, piora a parte respiratória, então começa a ter inflamação no pulmão que impede a... Então, isso é potencialmente grave, pode acontecer com qualquer um de nós, né? É comum? Não. Mas pode acontecer? Pode. Tem como a gente prever? Não. O que a gente tem que fazer é dar o suporte necessário, né? Cara, isso é quase como se fosse, sei lá, uma queloide, uma resposta errada do mecanismo deveria funcionar diferente. É isso, mais ou menos isso. Caraca. Uma boa analogia. Então não tem como a gente prever, né? O que a gente tem que fazer é identificar o paciente certo, fazer o tratamento certo, dar o suporte correto. Então hoje existe, né, protocolos que a gente faz que quando a gente segue o resultado é melhor do que quando não faz. Você tem assim, o que é o protocolo